Meus filhos amados, meu coração se enche de alegria com a proximidade do Natal, porque desejo conduzi-los, através do que falo, pelos caminhos da esperança, alimentados pela força dignificante do trabalho, por um mundo mais digno do Deus que os ama tanto. Meditem comigo, meus filhinhos, este mês o meu rosário. Eu os acompanharei atenta nas suas orações e as devolverei em graças sobre a terra. O anjo do Senhor é o portador da mensagem da Boa Nova e o Espírito Santo, o inspirador da igreja forte, pura e renovada. Jesus necessita ser anunciado a todos como a aurora que surge, iluminando o futuro da igreja, com a graça da promessa de sua permanência entre vocês. É meu desejo ardente que vocês encontrem na caridade uma felicidade constante em servir ao próximo. Implora a todo instante a Deus para que toque o coração de vocês e o abra para que Jesus o visite. Estejam atentos à caridade e sempre prontos em servir. O céu recebe com alegria este ato de amor fraternal. Minhas filhas, queridas mães, sejam dignas do milagre da maternidade e façam dela um ato responsável, porque é Deus manifestado em vocês na continuação da espécie. Sejam caminho seguro para seus filhos, para que o futuro desta nação seja coroado com o exemplo de vocês. Já lhes disse e chamo mais uma vez a atenção de vocês. Examinando seus atos, poderão prever o futuro de seus filhos. A disciplina é o meio pelo qual se organiza a mente humana, evitando que não caiam na desgraça de um coração inconsequente, disperso, propenso ao desequilíbrio. Se querem usufruir da ordem, é através da disciplina que isto deve ser conseguido. Apresente a Deus pela vivência na oração os seus filhos e comecem desde cedo, através do exemplo da disciplina, a forjar em suas mentes o modelo da alma que desejam devolver ao céu. Meus filhos, o ato de julgar envolve discernimento e conhecimento sobre o que se julga. Caso contrário, corre-se o risco da injustiça, e isto é uma falta grave, transformando-os em réus sobre o que foi julgado. Para não incorrer neste risco, vocês devem ocupar-se com tudo que seja afirmado na verdade. Não se abstenham de conhecer as doutrinas da Igreja e as obrigações do Estado, para que possam, com certeza, defender a sociedade e conduzi-la com sabedoria. A Igreja é forte quando seus membros, imbuídos da responsabilidade do conhecimento de seus preceitos, defendem-na nas horas oportunas. O Estado é seguro quando seus representantes conhecem estas doutrinas, porque espelham seus atos e obrigações sociais nestes princípios. Meus caros e amados filhos, vocês podem esperar a glória do céu prometida por Deus, desde que se amem e deixem prevalecer a sua vontade. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.
O que é a doutrina social da igreja? Vejam, um parênteses breve. Tudo que eu falar aqui está totalmente respaldado sobre estes livros que vocês estão vendo aqui sobre a minha mesa. Depois eu vou mostrar a vocês, vou citar cada um desses livros, mas eu não vou falar absolutamente nada fruto do meu imaginário. Não será invencionice, não serão invencionices. Tudo que eu falar aqui estará absolutamente respaldado, ancorado no que nós chamamos de magistério da igreja. A Igreja Católica, ela está fundada, firmada sobre 3 grandes pilares. Quais sejam? Primeiro, a tradição apostólica. Segundo, o magistério da igreja, evidentemente. E terceiro, as Sagradas Escrituras. Portanto, os 3 fazem parte dos pilares da igreja. Então, nós, enquanto católicos, devemos obediência irrestrita a estes 3, que se iluminam mutuamente. Nós não temos apenas a Sagrada Escritura. Nós precisamos do magistério infalível da igreja, que à luz do Espírito Santo interpreta, sim, as Sagradas Escrituras, porque as Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos lê-la com o mesmo Espírito que a inspirou. Então, nós precisamos de um discernimento para isso. E quem detém esse discernimento? O magistério infalível da igreja, a exegese da igreja, todo o conhecimento da igreja, da história da igreja. Então, vejam, por que estou me debruçando sobre isso? Porque nós devemos essa obediência ao magistério da igreja. Nós não podemos escolher aquilo que nós devemos seguir. Da mesma forma, a Sagrada Escritura não pode ser apenas lida como uma livre interpretação, ao meu bel prazer. Como se fosse assim, eu interpreto de uma maneira, a Carol interpreta de outra, o Omar interpreta de outra, e assim por diante. Por quê? Porque só existe uma interpretação possível, que é aquela que está exatamente na autoridade da igreja. Por isso que Santo Agostinho já dizia, eu costumo repetir com veemência, eu não creria nas Escrituras se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Então vejam, nós somos católicos e temos que sê-lo por convicção, por amor, e assim defender esse tripé. O magistério, a Sagrada Escritura e então a tradição apostólica. E a doutrina social da igreja, ela está repousada sobre a observância exatamente desses 3 pilares. Por isso que eu vou citar alguns documentos importantíssimos da igreja, como esse, por exemplo, o compêndio, na verdade, que é um compilado, que é este livro aqui, eu vou mostrando à medida que eu for mostrando os slides, mostrando também os livros. Este aqui é um livro que basicamente é, como eu falei, um compilado, é uma síntese da doutrina social da igreja, mas ele por si mesmo não se basta. É necessário que nós também tenhamos os demais documentos. Por isso que eu costumo dizer, como que nós fazemos para entender bem a doutrina social da igreja? Nós temos que ler as encíclicas, que nós vamos falar a partir de agora. Bom, o que é a doutrina social da igreja? A locução doutrina social remonta a Pio XI, que designa o corpus doutrinal referente à sociedade, que a partir da encíclica Rerum Novarum, 1891, de Leão XIII, se desenvolveu na igreja através do magistério dos romanos pontífices e dos bispos em comunhão com eles. Então vejam, muitas pessoas dizem que a doutrina social da igreja começou com a Rerum Novarum, com esta encíclica do Papa Leão XIII em 1891. Vocês acham que isso é verdade ou não? Não, na verdade, sistematicamente, a doutrina social começou aqui, com este marco inicial. Porém, evidentemente, a igreja sempre se preocupou com os aspectos todos do ser humano. A Igreja Católica, ela se preocupa não só com a nossa vida espiritual, que ela é a mais importante, sem dúvida. A Igreja Católica, ela tem como missão precípua levar as almas para os céus, a salvação das almas. É para isso que a igreja vive e existe. É para isso que o Espírito Santo age por meio da igreja. E é para isso que nós estamos aqui, querendo nos conhecer e nos aprofundar no conhecimento da sã doutrina da igreja. Nós queremos o quê? A salvação das almas. Eu quero a minha salvação, eu quero a de vocês. De todos vocês. E essa é a missão da igreja. Esse é o norte poderoso. Agora, a igreja sempre se preocupou não só com a vida espiritual do indivíduo. A igreja se preocupa também com a vida intelectual, com a vida cultural, com a vida afetiva,
com a vida social, com a vida política, com a vida econômica. Ou seja, a igreja se preocupa com todas as facetas do indivíduo. Por isso que eu ouso dizer que se existe uma doutora em humanidade, essa se chama Igreja Católica. A Igreja Católica é doutora em humanidade, porque se preocupa com o desenvolvimento integral do ser humano. Não olha apenas para um aspecto enviesado, não olha apenas para um aspecto reducionista, olha para todos os aspectos. E a igreja sempre foi assim em toda a sua história, desde a fundação com Cristo até os dias de hoje. Com toda a sucessão apostólica, a Igreja Católica é viva e atuante por meio do Espírito Santo. E ela continua se preocupando com os mesmos postulados de antes. Então a doutrina social da igreja, ela já existe de forma bimilenar, junto com a sua tradição bimilenar. No entanto, é bem verdade que sistematicamente, quando eu falo sistematicamente, é o estudo sistemático. Por quê? Porque, evidente, se nós considerarmos a igreja primitiva, século I, por exemplo, é claro que todos terão ali a exegese, o conhecimento, mas há discernimentos que vão acontecer ao longo de épocas, de culturas e de tempos. E a igreja ela vai discernindo cada detalhe do seu tempo conforme a sua época, mas sempre sem trair os três pilares. Por isso é que existe essa conservação desses postulados que são intrínsecos à fé católica. Então vejam, é fundamental que nós compreendamos, quando a gente fala de doutrina social, a gente tem um marco realmente no campo do estudo sistemático, estudo orgânico, que é a partir da Rerum Novarum. Mas seria leviandade nós dizermos que a Igreja Católica nasceu com a sua doutrina social a partir da Rerum Novarum. Porque antes nós já tínhamos, por exemplo, um São Francisco de Assis se preocupando com a caridade, com o bem comum, com o amor ao próximo, com o princípio da solidariedade, com o cuidado com o outro, o amor, doação. Ele que se despiu da sua nobreza, das suas riquezas, para viver por amor ao próximo, pela caridade. Isso é o bem comum, que é o objeto da política. Então, nós já tínhamos São Francisco de Assis antes. Por isso que eu digo que a doutrina social, ela é muito ampla. Olha eu fazendo errado aqui. Aqui algumas das encíclicas, na verdade, se nós jogarmos na internet, né, e colocarmos assim, por exemplo, encíclicas relacionadas à DSI, vocês vão ver, não todas, mas quase todas que estão aqui. Por quê? Porque na realidade, a Divina Redemptoris nem sempre é colocada, mas ela deveria ser colocada. Porque ela fala, por exemplo, da condenação da igreja ao comunismo. Eu, inclusive, não tenho a Divina Redemptoris aqui para mostrar para os senhores, mas quem quiser é só acessar o Vaticano, né, o site do Vaticano, que lá vai ter todas as encíclicas. Então aqui, Rerum Novarum, que foi a primeira desse caminho sistemático, para pavimentar esse caminho da DSI, 40º ano, Divina Redemptoris, Mater e Magistra, ou seja, a igreja que é mãe e mestra, ela é educadora, é o que eu sempre falo, ela educa principalmente para as virtudes. E as virtudes que nos levam a querer cada vez mais alçar e buscar o quê? As coisas do alto. As virtudes que nos querem fazer cada vez mais ter sede de santidade, sede de céu. O que nós queremos? Ser santos. Então a igreja traz esse caminho. Pater Interis, Populorum Progressio, 80ª Adveniens, Laborem Exercens, Solicitude de Leis Sociais, que eu também não vou ter aqui para mostrar para vocês, e 100º anos. Então vejam, todas elas aqui, depois se vocês quiserem ver, eu não vou poder doar, infelizmente, mas enfim, eu mostro para vocês, depois vocês podem ter acesso aqui tranquilamente. Agora sim, para falar de doutrina social da igreja, vejam, como eu disse, a Igreja Católica, ela se preocupa com toda a dimensão do indivíduo e também se preocupa com a política. Tem gente que fala, Cris, você ingressou na vida da política, você assumiu essa nova empreitada, que de fato é uma vocação, Deus confirmou essa vocação e aqui estou. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Né? Porque tem gente que fala que não se misturam. Que a fé e a política não se misturam. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Fé e política, na realidade, são indissociáveis. E chega a ser até, desculpa o termo, hipocrisia dizer o contrário. Sabe por quê? Porque eu costumo citar isso. Eu não tenho como me despir da minha moral católica para ir votar em absolutamente nada. Eu não tenho como fazer isso. Peraí, eu vou votar agora uma pauta importante. Deixa eu me despir aqui da minha catolicidade para eu ir lá votar. Isso não existe. Eu não vou trair meus princípios e valores.
Eu não posso trair meus princípios e valores, porque princípios e valores são inegociáveis. A minha fé é inegociável. E se eu não puder viver a minha fé dentro do apostolado político, me tirem de lá, porque não é meu lugar lá. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então o apostolado da gente, seja na vida na política, seja na vida social, seja no nosso próprio matrimônio, precisa ser associado à nossa fé católica, que tem que ser autêntica, tem que ser viva, tem que ser eficaz. Isso é fundamental. Então, quando a gente fala na política, muitas pessoas já se hostilizam. Ah, não, política, que nojo. Não quero falar de política porque hoje política é sinônimo de corrupção. Só lembra daqueles corruptos, de quem está preso. Vejam, a política é isso. Se a gente for bem na etimologia da palavra, se a gente resgatar o princípio e mais, o próprio significado da palavra política, desde Aristóteles, por isso que aqui eu botei o livro de Aristóteles de Política, que está aqui, recomendo fortemente que leiam. Mas vejam, leiam como início de quem vai ler todos os outros livros da doutrina social da igreja. Ele não pode ser lido sozinho, porque senão não vai ser entendido conforme a doutrina da igreja. Nós precisamos ler tudo à luz da DSI. Então, nós temos que ler sim, fundamenta muita coisa, mas ele sozinho não basta. Tem que ficar claro isso. Então, a política de Aristóteles é a política em Aristóteles e Santo Tomás. Então, esses livros que eu estou recomendando aqui é apenas para mostrar o quê? O que é a política? Polis, cidade, é a preocupação com as atividades da cidade. E o ser humano é um animal político. Por quê? Porque ele é destinado à vida em sociedade. Ele é destinado a viver socialmente. Veja, nós não somos uma ilha. Como diria o padre Paulo Ricardo, nós somos uma solidão, e quando a gente casa, é a junção de duas solidões. No entanto, nós não somos uma ilha. Há uma diferença colossal entre as duas coisas. O que significa dizer? Significa que a gente está exatamente impelido, porque faz parte do nosso direito natural, viver em sociedade. Tem vocações, ou seja, a vida eremita, etc., que é diferenciada. Uma vocação elevadíssima, é diferente. Mas assim, o ser humano, na essência, na sua natureza, ele está destinado à vida social, sim. Por isso que as pessoas vivem em comunidade, em sociedade. E veja, a própria Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um fluxo de amor entre os três. São a própria comunidade de amor. Não é diferente entre nós. E sendo Dom Bosco é o quê? Uma associação civil composta por leigos católicos. Há outras comunidades também, católicas, enfim. Qualquer associação faz parte da natureza do ser humano. E isso, querendo ou não, é ser um animal político. É ter essas relações subjetivas. Agora, qual é o objeto da política? O objeto da política não é outro senão o bem comum. É isso, é o bem comum. Então, a política precisa servir o bem comum. Ela precisa estar destinada a este fim, que é o bem comum. E o que diz Aristóteles, então, nesse livro, A Política? Diz que, além de ser o bem comum, o seu objeto, a política ela precisa ser um meio para ser ordenado a virtudes, a prática, ao exercício das virtudes. Parece até escandalizante quando a gente vê o que se transformou a política hoje. Então nós precisamos fazer o quê? Resgatar o verdadeiro significado da política para bem exercê-lo, em nome do bem comum, para a prática das virtudes. E qual vai ser a consequência natural disso? Diz Aristóteles, a felicidade. A virtude seria igual à felicidade. Princípios gerais da DSI. Aqui, de uma forma bem direta, a gente elencou 10 princípios. Por que 10 princípios? Se nós formos ler, evidentemente, todas as encíclicas, todos esses documentos, nós vamos ver que todos perpassam por aqueles princípios. Então, na verdade, eu fiz uma síntese da DSI. Mas aqui eu vou dar um princípio mais geral. Princípio do bem comum, princípio da subordinação da ordem social à ordem natural, dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade, princípio da justiça, não ao império do dinheiro, não ao socialismo, princípio da subsidiariedade, direito à propriedade privada e respeito ao direito natural. São princípios gerais que norteiam a DSI, que pavimentam o caminho da DSI. Enfim, gente, agora adentrando diretamente cada princípio, de novo, de uma forma mais sistematizada e mais sintética, mas nas próximas aulas eu prometo me delongar um pouco mais sobre os princípios baseados em cada encíclica.
Antes de mais nada, esqueci de falar para vocês. Essa encíclica aqui, vocês vão reparar, não estava no rol daquelas encíclicas relacionadas à DSI. Mas eu particularmente considero ela tão importante quanto todas aquelas outras. Por quê? Porque essa encíclica, a Quaes Primas, ela vai dizer exatamente sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Cristo Rei. Então, vou dizer para vocês, para que serve tudo isso ali? Para que serve a DSI, se não for para garantir isso aqui? Então, ela foi escrita em 1925, salvo engano, a Quaes Primas. Então, todas aquelas encíclicas que falam da DSI, que buscam elevar o homem, que buscam, tem essa preocupação, sim, exacerbada com o ser humano, no seu desenvolvimento integral, em todas as esferas da sua vida econômica, como falávamos, né? Cultural, espiritual, etc. A Quaes Primas, ela vai dizer exatamente sobre o reinado social de Cristo. Então, o que estamos fazendo aqui? Para que serve a política? Para resgatar o reinado social de Cristo. Tem que ser para isso. Então, a Quaes Primas, eu diria também que é leitura obrigatória. O que nós queremos nesse mundo, nessa terra de Santa Cruz, é restaurar a cristandade, sim. E há de quem diga o contrário, se disser que é católico, seja anátema. Porque, sinceramente, católico tem que ter essa convicção, católico tem que ter esse ardor missionário para defender a terra de Santa Cruz, defender o que a gente chama de valores fundantes da sua nação, a vida, a família, de forma inegociável. A gente precisa defender os valores cristãos, os valores morais, porque sem eles, como é que nós vamos sustentar nossa família? Como é que nós vamos sustentar, aliás, nos sustentar perante esse mundo? Então, nós precisamos viver, sim, para resgatar o reinado social de Cristo, garanti-lo. Agora, é completamente diferente daquela ideia imanentista de trazer o paraíso para a terra. Quando a gente fala de restauração da cristandade, quando a gente fala simplesmente de resgate do reinado social de nosso Jesus Cristo, restauração do reinado, enfim, o que significa? Não tem nada a ver com trazer o paraíso para a terra. Essa fórmula de trazer o paraíso para a terra é um dogma da teologia da libertação, que por sua vez é também um dogma do marxismo cultural. Isso é uma tese totalmente imanentista, de imanentização da fé, de negação do transcendente. Como se Cristo não tivesse dito: no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então veja, ele disse, vai sofrer sim no mundo, vai ter tribulação, vai ter aflição, não serão só flores. O barco vai ficar agitado muitas vezes, mas vejam, coragem, eu venci o mundo. Então nós temos o quê? Nós temos as virtudes cardeais, teologais, como por exemplo a fé, esperança e caridade, que na graça santificante do batismo elas são infusas. Então nós temos todas essas virtudes para nos fortalecer, para nos ajudarem literalmente a caminhar nesse mar revolto muitas vezes. Então, o que precisamos fazer para conservar a cultura cristã? A gente precisa fazer com que elas voltem a convergir o transcendente, o verdadeiro direito romano e a verdadeira filosofia. Então, a doutrina social da igreja, ela vai nos ajudar nisso tudo, através dos seus princípios. Porque tudo que a gente vai falar aqui, vocês vão perceber, está orientado para o nosso fim último, que é a salvação da nossa alma, está ordenado, está nos ordenando para Deus, não é para nós mesmos. Por isso que o primeiro princípio é o princípio do bem comum. Eu não estou orientada para mim mesma, para o meu próprio individualismo, para o meu próprio egoísmo, para a minha soberba, para a minha vaidade, não. Mas nós estamos orientados para o bem comum, cujo objeto, em que é o objeto da política. A política tem esse objeto, o bem comum. Por bem comum deve entender-se o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir a sua perfeição do modo mais completo e adequado. Veja, o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para o próximo. O bem comum também passa por isso. É esse conjunto em que o Catecismo da Igreja diz, evidentemente, também, mas faz parte dessa doação, dessa caridade, desse cuidado, olhar para o outro e não olhar para si. Por isso que não é uma questão individualista, não pode ser egoísta, não posso ser motivado pelas minhas próprias paixões. Eu preciso renunciar às minhas próprias paixões, meus vícios, e buscar essas virtudes. E o princípio do bem comum é exatamente orientado para isso. Segundo princípio,
subordinação da ordem social à ordem moral. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Aí vem Romanos 13, 1 e 2. Submeta-se cada qual às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as que existem foram estabelecidas por Ele. Quem resiste, pois, à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que lhe resistem atraem sobre si a condenação. Eu sei que, lendo pela primeira vez, muitos devem colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus do céu, como é que nós tínhamos que dever obediência a Dilma? Não, nós não tínhamos. Nós não tínhamos essa... Não tínhamos mesmo. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque aqui em Romanos deixa claro, e o catecismo vai esclarecer isso melhor ainda. Veja, existe uma ordem natural, uma ordem moral natural. Aqui, a ordem social está submetida. Quando a gente fala em submissão da ordem social, não é só ordem social, é a ordem legal, é a ordem jurídica. Tudo isso deve estar submetido à ordem moral natural, à ordem natural, à lei natural. Gosto sempre também de citar uma frase de São Tomás de Aquino, que diz: a lei dos homens deve ser a expressão da lei divina, do contrário é corrupção da lei, é uma lei iníqua. Por isso é que eu digo com tranquilidade que, se, por exemplo, a Dilma estava preocupada com a legalização do aborto, eu não sou obrigada a seguir isso. Por quê? Porque é contra a lei natural. Então eu não estou obrigada. Nós precisamos sim respeitar as autoridades constituídas, porque essas foram confiadas por Deus, foram determinadas por Deus, no caso estabelecidas por Deus. Agora, desde que essas autoridades respeitem a ordem moral natural. E o que é a ordem moral natural? O que é a lei natural? Mais pra frente a gente vai falar mais detidamente sobre lei natural, mas eu já antecipo a vocês. A lei natural não foi uma lei imposta. Se é natural, decorre da natureza do ser. Se é uma lei natural, ela não precisa ser positivada. Muito pelo contrário, o direito positivo precisa respeitar essa lei natural. Vocês estão entendendo essa lógica? Por quê? Porque a lei natural, ela está inscrita, ela está gravada no coração do homem. E os exemplos eu vou deixar para o final. Mas é bem verdade que nós temos essa submissão. Porque senão, sinceramente, essa autoridade que foi estabelecida por Deus, como está dizendo exatamente o apóstolo São Paulo na carta a Romanos, versículo 13, ela foi estabelecida por Deus, mas se ela não respeitar a lei natural, a ordem moral, simplesmente ela está incorrendo em abuso de poder, em abuso de autoridade. É um poder degenerado. É isso. De forma bastante, assim, sintética, é exatamente isso. Então nós devemos total observância da lei natural, do direito natural, dessa ordem moral natural. Porque senão nós seremos apenas mais um, ou uns, dentro dessa lógica de subversão do próprio poder. Se Deus estabeleceu, nós precisamos cumprir e cumprir bem, respeitando aquilo que decorre da natureza do ser. Terceiro, princípio da dignidade da pessoa humana. Esse aqui, particularmente, é um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque a gente retoma lá atrás a criação, a história da criação. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Gênesis 1, 26. Princípio da solidariedade. Esse aqui é bem autoexplicativo, mas eu acho que vale a gente apontar. A solidariedade é, claro, uma virtude eminentemente cristã. Pratica a partilha dos bens espirituais ainda mais que a dos materiais. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1948. Princípio da solidariedade, de novo. Assim como, por exemplo, o bem comum, a gente se preocupa com o próximo. Só que a solidariedade, ela pode ser, tipo assim, equiparada como uma caridade social. Então nós nos preocupamos, a solidariedade ela precisa estar envolta daquele bem espiritual. É muito mais do que preocupar-se com um bem material. Ela precisa buscar verdadeiramente, no fundo da nossa alma, a gente precisa praticar a solidariedade de coração, buscando o melhor para a pessoa. Buscando, inclusive, olhando para a pessoa como a imagem e semelhança de Deus.
Quinto, princípio da justiça, que é uma virtude cardeal. Virtude cardeal que é uma constante e perpétua vontade de dar a cada um o seu direito. Santo Tomás de Aquino. O princípio da justiça ele também é bastante autoexplicativo, porque é dar ao outro o que lhe é devido. Isso é fundamental. Não ao império do dinheiro. Não, portanto, ao capitalismo selvagem. Sim ao capitalismo sadio, sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, da propriedade privada, da responsabilidade pelos meios de produção. É muito claro que, em último termo, o egoísmo não paga, mas bem faz pagar a todos um preço muito alto. Por isso, se queremos o bem real para os homens, o dinheiro deve servir e não governar. Quem fala isso? Papa Emérito Bento XVI, discurso em Aparecida. Quando o Papa Bento XVI fala na condenação do capitalismo selvagem, quer dizer o quê? O que é esse capitalismo selvagem? É essa rentabilidade pela rentabilidade. É a busca desenfreada pelo lucro, sem escrúpulos. É o ter acima de tudo, inclusive posto acima da moral. Isso é um capitalismo selvagem. Agora, vocês vejam bem. A igreja não condena diretamente o capitalismo sadio. Por quê? Porque ele é natural. Então, o capitalismo, como diz o marxismo, né? O capitalismo ele produz injustiça? Diretamente não. Ele pode ter essas situações acidentais, mas ele diretamente não produz. É o que exatamente o Papa Bento quer dizer aqui. O capitalismo sadio, se ele for ordeiro, se ele for ordenado, ele faz parte, ele é natural. Por quê? É meritocracia. A pessoa que mais trabalha merece galgar determinados postos, determinados cargos, e merece, sim, inclusive, receber mais. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa se dedica muito mais do que outros. Agora, vamos parear? Direitos iguais, como pensam os socialistas, por exemplo. Tudo igual. Se você tem 5 iPhones, o Igor também pode ter 5 iPhones. Independente do que ele possa ser qualquer pessoa. Ele pode ser uma pessoa relapsa, uma pessoa relaxada, uma pessoa que só dorme. Mas isso sinceramente, isso é justo? Então o próprio princípio de justiça, ele é imaculado quando a gente pensa nessa parte. O sétimo, não ao socialismo. O socialismo como doutrina ou fato histórico ou ação, se é verdadeiro socialismo, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. O 40º ano fala isso. A Mater Magistra vai dizer que é diametralmente oposto o cristianismo do comunismo, do socialismo. Está acabando. Princípio da subsidiariedade. A doutrina da igreja elaborou o princípio da subsidiariedade. Segundo ele, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com a dos demais componentes sociais com vista ao bem comum. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1883. Princípio da subsidiariedade. De forma também sintética, é o seguinte. Primeiro, a família precede o Estado. A família ela vem antes. A família ela é uma instituição sagrada, criada por Deus. Certo? Todo mundo sabe disso. Então ela precisa ser protegida, salvaguardada. Então a família forma a sociedade e a sociedade, evidentemente, depois de um certo tempo, passa a ter uma necessidade de ter um Estado para regulamentar direitos. Então o Estado, no fim das contas, ele serve para quê? Para garantir e salvaguardar os direitos desses entes menores. O Estado não pode invadir essa esfera privada da família, como tem feito de forma bastante agressiva, arbitrária. E o princípio da subsidiariedade é exatamente para colocar limites. Aonde convém o Estado agir? Quando há negligência ou quando há excessos, abusos. Direito à propriedade privada. Esse direito constitui um meio apropriado para a afirmação da dignidade da pessoa humana e para o exercício da responsabilidade em todos os campos, e é fator de serena estabilidade para a família, como de paz e prosperidade social. Encíclica Pater Interis. Está até ali. Propriedade privada. Primeiro, é fruto do direito natural.
Aonde nasce a propriedade privada? Na família. Na família se perpetua a propriedade privada. Por isso que Marx, na ânsia de acabar com a propriedade privada, o que ele queria? Destruir famílias. E assim vamos por último. Respeito ao direito natural. A lei natural eis aí o fundamento sobre o qual repousa a doutrina social da igreja. Livro A Ordem Natural, página 35. Esse livro aqui que eu já mostrei para vocês. Vejam bem, direito natural é aquilo que eu falei insistentemente. Decorre da natureza do ser. Não precisa estar imposto. O Estado não precisa dizer o que é. O Estado não precisa impor. Sequer precisa estar escrito em algum lugar. Sequer precisa estar no direito positivado. Eu sempre cito um exemplo que eu julgo como claro. Se não tivesse escrito lá no artigo 121, se não tivesse no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, se não tivesse escrito que é crime, homicídio, nós teríamos condição, pela razão natural, de saber que aquilo é crime, que é pecado? Se não tivesse positivado, nós teríamos condição? Com toda certeza, independente da sociedade, independente da cultura que nós estivéssemos. Sabe por quê? Porque a lei natural está gravada no coração do homem. Então não precisa de um Estado para impor. O direito positivo, ele precisa ser, então, a expressão da lei de Deus. E sendo a expressão da lei de Deus, é o quê? É a garantia e a salvaguarda do direito natural. Da lei moral natural. Essa lei que está dentro do coração do homem. E através facilmente da razão natural, da consciência moral, nós conseguimos chegar a ela. Sem muito esforço. É aquilo, gente. O Estado, ele precisa respeitar o direito natural. Porque, do contrário, ele está subvertendo a lógica. E mais ainda, ele está degenerando o poder, né, que é o meio pelo qual deve ser garantido o seu fim, e tudo deve ser restaurado em Cristo para Cristo, como diz o Papa Pio X. Então nós estamos aqui para aprender mais da doutrina social da igreja, aprender mais dessas riquezas da igreja, e tudo isso que nós falamos não tem outra finalidade senão a salvação da nossa alma, a busca de nós por algo que realmente nos transcende, a busca do transcendente. E aqui eu encerro, né? Acabou.